A família sendo, como eu disse anteriormente, um sistema de forças no qual o indivíduo, qualquer um de nós, está mergulhado, mais ou menos, mas de qualquer maneira está mergulhado nesse sistema de força, e cada um de nós, dentro da sua família, exerce uma determinada função, e quando cada um de nós nasce, recebe uma missão da família, missão que vem numa linha geracional, vem de outras gerações, a função é do presente e a missão é do passado, e as duas se cruzam, se conectam. Eu costumo inclusive dizer, cada um de nós é como se fosse um Jesus Cristo atravessado por uma cruz, a cruz do passado, que veio do passado, e a cruz, a linha vertical e a linha horizontal do presente, e nós carregamos essa cruz, e ela está sempre influenciando o nosso comportamento e as nossas áreas de atuação. Quando um indivíduo tem um problema emocional, ele poderá até exibir uma patologia psiquiátrica, poderá até ter um diagnóstico, mas ele é o que nós chamamos, na teoria sistêmica, que é a que eu adoto, teoria sistêmica é essa que vê a família como um sistema de forças, que vê esse indivíduo como um denunciador de que aquele sistema, aquela família está disfuncional, mesmo apresentando a patologia. Ele denuncia que aquele sistema está disfuncional. O que quer dizer isso? Aquele equilíbrio que tem naquela família não serve mais e precisa ser modificado. Tem outras pessoas com problemas, ou todos têm problemas, principalmente o casal, que foi o criador da família. Ele denuncia, ao mesmo tempo ele protege o sistema. Ele tem esse aspecto dialético. Por quê? Porque ele sendo o doente, ele é o único doente que está ali. Você aponta o dedo para ele, ele é o único doente. E, para um bom observador, ou para alguém que é adepto da teoria sistêmica, esse indivíduo está denunciando, como eu disse, aquele sistema de força. Muito bem. Então, um terapeuta que trabalha com a teoria sistêmica, um terapeuta sistêmico, ele vê essa manifestação individual, não somente como individual, como pertencendo a toda a família. E ele vai pesquisar o que existe mais nessa família que esse cliente está denunciando. E isso é muito importante na era de hoje, que nós vemos um grande progresso da indústria farmacêutica, da medicalização, como eu falo, dos problemas emocionais, dos diagnósticos. Todos nós hoje temos diagnóstico, tem remédio para tudo hoje, e eu combato muitos desses novos diagnósticos. Isso é muito importante, porque você, ao rotular um indivíduo com um diagnóstico XYZ, ele fica sendo muito mais uma doença do que um indivíduo. Ele deixa de ser um indivíduo para ser uma doença. Hoje é muito comum você ouvir as pessoas falar: eu sou um bipolar, eu sou um hiperativo, eu tenho toque. Isso, para mim, né? Eu que comecei na psiquiatria há mais de 50 anos, assisti essa evolução da indústria farmacológica, que eu não estou condenando completamente, teve seus aspectos positivos, alguns medicamentos que contribuíram, né, até para tornar a vida de muitos pacientes, principalmente pacientes crônicos, subcrônicos, melhor, mas, ao mesmo tempo, hoje, as pessoas que querem os recursos rápidos, né, soluções rápidas, e os consultórios de psiquiatras estão cheios, né, de pacientes, tomam medicamento receitado pelo médico e resolve, entre aspas, rapidamente a situação, né? Inclusive, nós todos sabemos, foi criado há mais de 20 anos e foi chamado o Prozac da pílula da felicidade, né? Quer dizer, então,
Felicidade não existe, né? Os poetas já diziam, mas foi criada a pílula da felicidade. Então, as pessoas não percebem que estão dentro de um sistema de força, que estão dentro de uma família. Se elas estão tristes, por exemplo, é devido a alguma questão familiar, seja daquela família do presente e potencializada pela família do passado, que nós trouxemos do passado. Por exemplo, em casos de criança e adolescente, eu nunca, e falo para os meus alunos, eu nunca faço terapia individual de uma criança e adolescente. Nunca, NUNCA. Sempre terapia familiar da criança ou adolescente. Por quê? É muito fácil explicar isso. Porque essa criança e esse adolescente, eles estão mergulhados na família. Como fazer uma terapia isolada, individual, com qualquer referencial teórico e, mesmo atendendo os pais separadamente, como muitos fazem, como antigamente, orientando esses pais, não atendê-los em conjunto, porque eles estão entrelaçados. Essa criança e esse adolescente são dependentes desses pais em todos os sentidos. E mesmo adulto jovem, quer dizer, não só criança e adolescente, mas como também qualquer já adulto, né, que more com os pais e que não seja independente economicamente. Não faço terapia individual. Para fazer uma terapia individual, eu tenho indicações muito precisas. Eu acho que o tratamento de escolha de qualquer idade, do 0 aos 99, aos 101, aos 104, deveria ser iniciar a terapia de família. Isso é muito lógico, prever o contexto no qual a pessoa está mergulhada. É muito claro isso. E também, quando eu faço terapia de família, eu faço terapia familiar breve. Na minha instituição, a Núcleo Pesquisas, eu criei o único método de terapia familiar breve brasileiro e o único método de terapia familiar brasileiro, único, original, em 9 sessões. São 9 sessões mensais, em que a família é atendida com todos os seus componentes e nós ainda também chamamos, né, se atendemos uma família com pai, mãe e 3 filhos, por exemplo, chamamos também em sessões alternadas os pais desse pai, os avós, e os pais dessa mãe, os avós maternos, para ver o que esses pais trouxeram de gerações anteriores, que esses netos, filhos, estão repercutindo, estão representando hoje, pelo menos em 3 gerações. Também é outro aspecto, as gerações não são separadas. Como o indivíduo não é separado, as gerações também não são separadas. Esses sistemas estão funcionando entrelaçados, o tempo inteiro. Eu disse num dos meus livros, Família é Deus, que a família é como um moinho. Eu gosto muito dessa imagem do moinho, cujas pais mergulham no passado, atuam no presente e projetam para o futuro. Eu gosto muito da imagem do moinho. Então, não podemos atender separado. Outra questão, dentro dessa terapia familiar breve, é que ela tem um projeto terapêutico. Muitas vezes até atendo engenheiros, engenheiro é uma pessoa com a cabeça organizada, né? E o psi geralmente é tudo tempo ilimitado, nós vamos conversar para ver no que dá. Então eu estranho muito quando vão na minha instituição, ou quando eu atendo como pessoa física, porque na instituição em 9 sessões, que é um procedimento estándar, né, para o aluno aprender. Quando eu atendo como pessoa física, também é uma terapia breve, mas pode ser em 9, 18, 36. Mas o que tem, claro, é que tem um projeto terapêutico. O que é isso, um projeto terapêutico? Tem um objetivo a ser alcançado. O Joãozinho vai sair de casa em 6 meses e vocês vão permitir isso, e também vocês, enquanto casal, vão ter outra atividade, vão procurar outras coisas, não ficar só concentrado nos filhos. Por exemplo, estou falando uma coisa muito rapidamente, tem um projeto terapêutico, que tem um objetivo que vai ser alcançado, e esse objetivo é avaliado no final do tratamento, no final das 9 sessões, porque ninguém acredita. Como é que é possível, em 9 sessões, dar conta disso? Não é absurdo. Como nós damos conta?
fácil ou simples, quer dizer, não é tão fácil assim. Eu trabalho com um conceito de foco sistêmico. Hoje se fala muito em focar, né? É uma palavra muito na moda, preciso focar. Então eu trabalho com o conceito de foco sistêmico. Traduzindo isso para o português, o que quer dizer isso? Eu acho que cada paciente, cada indivíduo que tem uma patologia, ele está refletindo, como eu disse antes, uma crise familiar. Essa crise não é do paciente que está agitado, que está deprimido, que está ansioso. É uma crise familiar latente, sobreposta, não, latente, que está subposta ali, em que nós precisamos descobrir que está ligado a alguma etapa de desenvolvimento da família que não foi possível superar. Por exemplo, famílias que são muito aglutinadas, que nós falamos, na adolescência, que tanto os pais não conseguem se desprender dos filhos, como os filhos não conseguem se desprender dos pais. Pais que se separaram, que se divorciaram, muito comum, e esse divórcio não se concretizou, não a nível legal ou a nível de partilha, mas a nível, como a gente chama, a nível emocional. Tem ligações emocionais muito fortes. Então aquele filho fica juntando ainda com a sua sintomatologia aqueles pais. Então a gente vai procurar, tem vários tipos, vai procurar qual é o foco e atingir o coração do problema. Qual é o foco daquilo? Então você atinge, o tratamento ele é, como eu digo, mais qualitativo do que quantitativo. Você pode ter 350 sessões, 1.090 e não atingir o foco, e estou cansado de receber pessoas assim e não acontecer nada. Então nós vamos ao foco rapidamente, com a nossa experiência, a gente atinge esse foco, o coração do problema.